Dando continuidade ao conteúdo que a gente estava vendo em sala de aula, pessoal, eu trouxe para vocês Lei de Coulomb, ok? Eu trouxe um exemplo de um conteúdo que eu já tinha explicado para vocês em sala de aula. Então, agora a gente vai ver como que a gente faz para calcular a força de interação entre duas cargas que são chamadas de pontiformes. Como é que a gente faz para analisar isso? Bom, primeiro lembra lá, quando a gente falar de lei de Coulomb, eu vou estar falando de duas cargas que têm tamanhos pequenos. Então, eu vou ter uma carga 1 e uma carga 2, ok? E essas cargas, elas vão sofrer ação de interação entre elas, ou seja, se elas forem duas cargas positivas, elas vão se repelir. Então, ela vai se afastar uma da outra, ok? Se ela for duas cargas também negativas, essa negativa e essa negativa, ela também vai se repelir. Mas se ela for duas cargas que são uma positiva e uma negativa, elas vão se atrair. Mas com que força? É isso que a lei de Coulomb traz para nós. Qual é a força de interação? O quanto ela se afasta ou o quanto ela se aproxima uma da outra, tudo bem? Então, vamos ver o que diz o exercício. Calcule a intensidade da força elétrica. Então, a primeira coisa que eu sei é aquele que eu encontro o F. Lembra lá? Sempre começa anotando os dados. E para nós em física, a força vai ser sempre pela letra F. De repulsão, ou seja, significa que essas cargas têm sinais iguais, ou elas vão ser positivas ou negativas. Entre duas cargas pontiformes, sabendo que Q1 é igual a 3 microcoulombs, então essa aqui é a carga Q1 e essa aqui vai ser a carga Q2. Ele está dizendo que é mais 3 microcoulombs, então eu já sei que essa carguinha aqui, ela vai ser uma carga positiva. Se essa é positiva e é repulsão, então a Q2 também tem que ser uma carga positiva, tudo bem? Então, a segunda informação que ele nos dá é que Q1 é igual a 3 microcoulombs. E aqui tem um fator importante. Quando eu estiver falando em micro, eu tenho que lembrar que esse micro é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6. Então, olha só, o meu micro aqui, ó, é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6 coulombs, ok? Lembra da tabelinha lá de notação científica de prefixo que eu passei para vocês. E ele diz que Q2 é igual a 9 microcoulombs, ou seja, 9 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Micro eu substituo por 10 a menos 6, ok? Então, sabendo que estão no vácuo, se elas estão no vácuo, automaticamente a minha constante é K0, e K0 vale 9 vezes 10 a nona. Tem que lembrar que K0 é sempre 9 vezes 10 a nona. Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado, ok? Essa informação aqui de que ela está no vácuo, ela serve exatamente para a gente saber que o K0 é 9 vezes 10 a nona. E aí ele diz que estão a uma distância, ou seja, uma está distante da outra, igual a 3 centímetros, certo? Então, D vai ser igual a 3 centímetros. Notem que ele está colocando um prefixo aqui, ó, que é o centi. E eu não posso trabalhar com centímetro, eu tenho que passar para metro. Para eu passar isso aqui para metro, eu vou dizer que é 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Porque o prefixo centi vale 10 elevado a menos 2. É a mesma coisa que eu fiz com micro lá, eu vou fazer com o centi aqui. Só que micro é 10 a menos 6 e centi é 10 a menos 2, ok? Agora que eu já anotei os dados, eu posso jogar na fórmula. Qual que é a fórmula mesmo? F, que é força, é igual K0 vezes o módulo de Q1 vezes Q2 dividido
por d ao quadrado. Sempre lembra de anotar a fórmula antes de começar qualquer coisa, ok? Eu tenho f? Não. O que eu não tenho, eu repito. Quanto vale o K0? K0 vale 9 vezes 10 a nona. Então, no lugar do K0, 9 vezes 10 a nona. Vezes, os módulos vão sumir, porque eles só servem para me indicar que eu vou desconsiderar o sinal. Então, eu vou trabalhar apenas com o número. Quanto vale o Q1? 3 vezes 10 elevado a menos 6. Quanto vale o Q2? 9 vezes 10 elevado a menos 6. Dividido pela distância ao quadrado. Quanto que vale a distância? 3 vezes 10 elevado a menos 2. Tudo isso ao quadrado. Meu Deus, como que eu faço para resolver essa conta gigantesca? Bom, vamos lá. Vamos por partes. Primeira coisa, eu vou separar. De um lado eu vou colocar quem não é potência, então todo número que não tiver nada elevado, eu vou colocar para um lado. E para o outro eu vou colocar as potências. Então vamos lá. Repito o F e vou escrever o 9, o 3 e o 9. O 9, o 3 e o 9. Agora eu vou colocar as potências. 10 elevado a nona, 10 elevado a menos 6 e 10 elevado a menos 6. Dividido, vamos levar isso aqui ao quadrado. Quanto que é 3 elevado ao quadrado? 9 vezes 10 e vou multiplicar. 2 vezes 2, 4. Tudo bem? Aqui, para facilitar a nossa vida, a gente pode cortar. Cortar quem? Cortar quem está dividindo. Então, eu posso cortar 9 com 9, porque 9 dividido por 9 é 1. Tudo bem? Vou resolver primeiro o lado de quem não é potência. Depois eu resolvo as potências. Então, F vai ser igual a 3 vezes 9, 27. Vezes, agora eu vou resolver o lado de cá, que são as potências. Resolver potência é repetir a base, que é 10, e mantenho os expoentes que estão em cima e inverto o expoente que está embaixo. Então, eu vou manter lá o 9, o menos 6 e o menos 6, e o menos 4 está embaixo. Então, se ele está embaixo, ele vai virar mais 4. Tudo bem? Propriedade de potência. Repito a base e somo os expoentes na multiplicação e subtraio os expoentes na divisão. Mas como macetinho, repito quem está em cima igual, quem está embaixo eu inverto o sinal. Então, F vai ser igual a 27 vezes o 10. E agora eu vou resolver essa continha de mais aqui, ó. 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Menos 3 com mais 4, 1 newton. E aí, você tem duas opções de resposta. Ou F é igual a 2,7 vezes 10 ao quadrado, newtons, ou F é igual a 270 newtons, certo? Qualquer uma dessas respostas vai estar correta. Vou deixar uma lista de exercícios para vocês estarem fazendo sobre lei de Coulomb. Qualquer dúvida é só me chamar. Tchau, tchau!